Vivemos dias acelerados. Correria por todo lugar, de manhã, à tarde e à noite. Na tentativa de dar conta de tudo, muitas vezes, deixamos os relacionamentos de lado. Responda com sinceridade, de acordo com a Bíblia, o que deve ser o mais importante em nossa vida. O que todos nós precisamos aprender? Saiba estas e outras respostas em nossa nova série de mensagens, aos domingos, às 10h20 da manhã e às 7h da noite. Nós vimos aqui no vídeo que a gente está numa correria na nossa vida, a gente corre para lá, corre para cá. Eu ouvi uma estatística de que os bilionários, em geral, eles têm 7 fontes de renda. E eu fico pensando, como seria isso na prática, várias empresas, são 7 fontes de renda no mínimo, E a gente sabe, às vezes com um emprego, 2 empregos, você, eu, a gente tentando suprir algumas necessidades da família, mas quando a gente percebe, a gente está envolvido nisso e só nisso, e a nossa vida se resume em trabalhar, e a nossa energia é consumida totalmente nessas coisas. É óbvio que não tem problema nenhum trabalhar, e isso é bênção de Deus. Agora, quando a gente investe a nossa vida apenas nisso, a gente vai perceber que nós estamos nos desvirtuando do mais importante. E se há algo que nos fala, nos mostra o que é mais importante, é a palavra do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar nessa série, nesses próximos domingos também. E eu convido você a não perder nenhuma dessas mensagens. Venha de manhã ou à noite, acompanhe, certamente vai ser uma bênção para você. Nós falamos hoje cedo aqui que o nosso grande desafio nos dias de hoje é realmente tornar o mais importante a coisa mais importante. Então, o mais importante é fazer da coisa mais importante a mais importante na nossa vida. O mais importante é fazer o mais importante a coisa mais importante. Senão a gente acaba se perdendo e fazendo coisas secundárias, coisas que não são tão importantes assim. E aí quando sobra, a gente vai perceber que não tem mais energia para fazer aquilo que de fato importa. Abra a tua Bíblia, por favor, comigo em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso de número 28. Aqui nós temos uma indicação do que é o mais importante. É Jesus quem vai nos explicar, é Jesus quem vai nos dizer o que é o mais importante. Marcos capítulo 12, do 28 até o 31, ok? Marcos 12, 28 diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então, olha aí, já fizeram essa pergunta para Jesus, De todos os mandamentos, Jesus, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Jesus respondeu então a pergunta do que seria o mais importante, e a resposta de Jesus é que existem 2 maiores mandamentos. O primeiro é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o segundo é amar o próximo. Jesus então, ele resume os mandamentos, e não só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros fala da relação do homem com Deus. Então ele resume os 4 primeiros ali em um, que é amar o Senhor. Se você ama, você cumpre os mandamentos. E os últimos 6, os próximos 6 mandamentos, fala sobre a relação do homem com o próximo. E Jesus então está resumindo esses 6 nesse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus então resume o que é mais importante numa palavra, que é essa palavra aqui. Eu estou sem um retorno ali hoje, que é o amor. Então o que é mais importante, meus irmãos? O que nós vamos falar nessas próximas semanas? Nós vamos falar sobre o amor. Isso é o mais importante. Os religiosos da época de Jesus, eles transformaram os 10 mandamentos em 613 leis. 613 leis eram que os homens que frequentavam
a sinagoga, especialmente os religiosos, as autoridades, os judeus que lideravam a sinagoga, eles então se esforçavam para cumprir esses 613 mandamentos, 613 normas que eles extraíram da Torá e dos 10 mandamentos que Moisés recebeu. E Jesus, ele pega todas essas regras, todo esse conjunto de leis e transforma em uma palavra. Jesus, ele tem essa sensibilidade, essa capacidade de simplificar as coisas. E nós temos a capacidade de tornar tudo mais complexo, não é verdade? A nossa vida às vezes é como aquele emaranhado de fios soltos, não é? A gente começa a se enrolar em nós mesmos, e aí é tempo com a família, com os filhos, o casamento que não está bem, é o trabalho, a vida financeira, a saúde. Quando você vê, você já está pré-diabético, obeso, e a nutricionista no pé, e aquela coisa toda. Eu estou falando de mim, no caso. E você percebe que você precisa rever um monte de coisa. A gente percebe que nós tornamos as coisas mais complexas, não é verdade? E Jesus, ele simplifica. Se a gente vai ler os evangelhos, as falas de Jesus, ele vai dizer: gente, não andeis ansiosos por coisa alguma, tenham uma vida simples, não andeis preocupados. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu, eu cuido de vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas eu cuido, eu dou a você, não vai faltar nada. Mas a gente está agitado, não é verdade? De um lado para o outro, querendo resolver as coisas. Lembra daquela ocasião com Marta e Maria? Jesus entra então na casa, ali está aquelas irmãs, e uma delas agitada de um lado para o outro, querendo resolver, talvez fazendo um almoço, está querendo atender Jesus da melhor forma, e Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, está ansiosa por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, não vai ser tirada dela. E nós precisamos perceber que nós muitas vezes somos como Marta, não é verdade? E ele está falando para nós isso, né? Fala o seu nome aí, Vilma. Só um exemplo, tá, Vilma? Você é muito tranquila, glória a Deus pela sua vida. Renata, está ansiosa por muitas coisas. A gente tem essa capacidade de tornar as coisas mais complexas. E nós não podemos perder de perspectiva aquilo que é mais importante, meus irmãos. A gente tende a fazer coisas secundárias, colocar coisas secundárias no primeiro lugar. E Jesus está dizendo que o mais importante é o amor. Então, como filhos, como nós cantamos aqui, eu sou filho de Deus, você cantou sobre isso, nós precisamos aprender sobre o amor. O que é esse amor? A primeira mensagem da série vai falar sobre o conceito do amor. Eu vou citar um texto aqui, se você estiver anotando sua nota, mas está em João 13:35, diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês frequentarem a igreja todo domingo. É isso que está escrito? Não. Se vocês compartilharem versículos no Facebook, é isso que está falando? Se vocês devolverem o dízimo regularmente, é isso que está falando? Não. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que nós somos reconhecidos como discípulos, meus irmãos? Não é pelas músicas que nós cantamos, não é pelos posts das redes sociais. Se fosse misericórdia, né? Tinha uns aí que estavam perdidos no negócio. As confusões que se entram nas redes sociais, né? Mas nós somos conhecidos, meus queridos, quando nós amamos uns aos outros. O mais importante é o amor. Tem um texto clássico, 1 Coríntios, no capítulo 13. Você conhece? Eu quero ler para a gente poder adiantar aqui, mas anota, 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro é maravilhoso. Eu vou ler os 3 primeiros versículos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O que esse texto está dizendo, meus irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Corinto?
de que nada que a gente fala é importante se não tiver amor. Nada que a gente sabe é importante se não for motivado por amor. Nada do que nós cremos é importante se não tiver amor. Nada do que a gente doe, como ele está dizendo, você pode doar todas as suas riquezas aos pobres. Se não tiver a motivação certa, é inútil. Nada do que você fizer, você pode dar o seu corpo para ser queimado. Opa, obrigado, minha irmã, valeu. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. E isso seria, algo poderoso. Ele está dizendo, é inútil se não tiver amor. O amor é o mais importante. Jesus resume tudo, meus irmãos, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a gente precisa admitir que num contexto em que nós vivemos, absolutamente egoísta, hedonista, individualista, humanista, a última coisa que fazemos é olhar para a necessidade do próximo. A última coisa que fazemos e queremos é atender à necessidade das pessoas ao nosso redor. Mas Jesus está dizendo, se você é meu discípulo, você ama. Se você é um seguidor, cumpra esses mandamentos. E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você é que esse amor, meu irmão e minha irmã, é uma ordem. Eu quero colocar 4 pontos aqui para você a respeito desse amor. E o primeiro aspecto é entender que o amor é uma ordem. Vamos dizer isso? O amor é uma ordem. Olha o que diz em João 13:34. Nós lemos o 35, eu vou ler o 34 agora. Jesus disse aos seus discípulos, um novo mandamento lhes dou. Olha isso. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Percebe que ele está falando de mandamento. Um novo mandamento doa. Então não é uma questão de opção, meus irmãos. Não é uma sugestão de Jesus. Ele não está dizendo, olha, se a pessoa for legal com você, ame ela. Se a pessoa for bacana, se ela fizer coisas boas para você, ame ela. Se a pessoa não pisar no seu calo, se a pessoa não te ferir, se a pessoa não te magoar, se essa pessoa não te ofender, se essa pessoa não fizer absolutamente nada, aí você ama ela. Não é isso que está falando. Ele está dizendo, a marca de um discípulo de Jesus, a marca de um seguidor de Jesus, é o amor. O amor é o aspecto mais importante. É por isso que a primeira parte do fruto do Espírito, em Gálatas no capítulo 5, qual é a primeira parte do fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito é... Vai lá, Vilma, fala aí. Você está ouvindo a mensagem pela segunda vez. Porque o fruto do Espírito é amor. Então o amor, esse amor aqui de amar o próximo, não vem de nós, querido. Nós somos egoístas, nós somos maus, nós olhamos para os nossos próprios interesses, nós queremos olhar para a nossa família. Se eu e a minha família estivermos bem, é o que importa. E o próximo é que se lasque, cada um com os seus problemas. Ema, 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 cada um com os seus problemas. Essa é antiga, né, Gabi? Ema, 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 cada um se vira, cada um no seu quadrado, não é verdade? E eu não tenho a ver com os seus problemas, você não tem a ver com os meus, e cada um por si. O problema, querido, é que isso confronta o maior mandamento. Jesus está dizendo, o mais importante de tudo é amar o Senhor, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amar o próximo. E isso é fruto, é algo que vem do próprio Espírito em nós. Então, quanto mais cheios do Espírito nós estamos, mais amor nós temos para dar, mais amor nós temos para compartilhar. E o contrário é verdadeiro. Se nós não temos amor para compartilhar, nós estamos vazios do Espírito Santo. Assim como nós plantamos uma mangueira, colocamos ali uma muda, vamos plantar um pé de manga, e aí ele começa a crescer, e no tempo propício, o fruto vai nascer. Ele simplesmente vai aparecer. Não adianta a gente começar a querer forçar a árvore para dar um fruto, não. No tempo certo, é natural, é orgânico, naturalmente o fruto vai vir, e a gente colhe e saboreia, não é verdade? Na nossa vida também, meus irmãos, esse amor não pode ser fabricado, esse amor não pode ser gerado por nós mesmos. Todo ato de amor humano
por trás pode ter motivações erradas. O próprio fruto do Espírito, ele vai falar de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E é interessante como ele coloca dois termos aqui, benignidade e bondade, que para muitos parece a mesma coisa, mas não é. Porque é possível a gente ser bondoso sem ser benigno. É possível a gente fazer boas coisas com a motivação errada. E é por isso que ele coloca bondade e benignidade. Nós devemos fazer coisas boas, mas se a motivação for errada, não vale nada, é inútil. E a motivação certa só pode vir por meio do Espírito Santo em nós, porque é um fruto. O primeiro aspecto desse amor, querida, que é uma ordem. Gálatas 5:14 diz assim: toda lei se resume num só mandamento. Olha isso, toda lei. Sabe aquelas 613 leis ali dos religiosos? Toda lei se resume num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar, querido, não é opcional para os filhos de Deus. E talvez você diga: eu não consigo, eu não suporto pessoas, eu não gosto de gente. Isso não tem condição, querido. Nós pertencemos a um reino relacional. Todos os mandamentos falam de relacionamento. Pega os 10 mandamentos, os 4 falam da relação nossa com Deus, e os últimos 6 falam da nossa relação com o próximo. O reino é formado por relacionamento. Como é que nós formamos e cultivamos o fruto do Espírito em nós? A paciência, por exemplo, quando a gente tem uns abençoados, né? Perto da gente. E o Espírito Santo vai nos ajudando. Como é que a gente aprende a ser mais humilde? Quando a gente toma na cabeça, por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência. E é Deus ensinando, é Deus guardando e produzindo fruto em nós, agindo por meio do Espírito Santo. Porque, querido, é isso que se trata a vida cristã, um crescimento rumo à maturidade. E essa maturidade precisa nos levar ao amor. Nós só podemos ser movidos por amor. Nós falamos bastante sobre a grande comissão. Quantos lembram aqui da grande comissão? Se não souber, misericórdia, hein? Porque a gente só fala disso aqui. Mateus 28:19, não é isso? Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Essa é a grande comissão. Mas não existe grande comissão sem o grande mandamento, queridos. Nós só podemos cumprir a grande comissão, pregar o Evangelho, fazer discípulos, se nós amarmos. A Bíblia narra que Jesus, ele, quando via uma multidão, ele tinha compaixão, ele se movia em amor, porque eram ovelhas perdidas sem pastor. E ele passava horas. Quem assistiu o seriado The Chosen aí, tem uma cena maravilhosa ali, os discípulos indo descansar e Jesus fica atendendo as pessoas, aquela fila de pessoas que estavam ali para serem curadas, atendidas, e Jesus desgastado fisicamente, mas estava ali para atender. É maravilhoso esse seriado The Chosen, faz muito sentido você assistir aí, muito bacana, uma boa recomendação. Meus irmãos, é isso, nós precisamos entender que se nós queremos realmente fazer a diferença, pregar o Evangelho, nós precisamos amar. O que me faz abrir a casa durante a semana para receber pessoas? Se eu poderia usar esse dia da semana para descansar, se eu poderia usar esse dia da semana para estar com a minha família, se eu poderia usar esse dia da semana para brincar com os meus filhos, mas eu vou abrir a minha casa numa célula para receber pessoas, porque eu só posso ser movido por amor. Não há outro sentido, queridos. Por que eu vou? Os meninos, eles estão aqui faz alguns dias, vindo a semana inteira, o Renatinho quase está morando aqui na igreja, para passar a mesa ali. O que faz? O Lucas também aqui, a galera vindo exaustivamente, e puxa cabo, e vai, sobe escada, e às vezes corre riscos aqui. O que move essas pessoas? Que são os primeiros a chegar, eu estou dormindo ainda e o meu celular toca do alarme, 7:30 da manhã, o louvor está chegando para ensaiar. O que essa galera tem na cabeça? Para fazer, gente, não há outro sentido, a não ser algo que vem de Deus. Nós só podemos ser movidos por amor, e o amor, querido, é uma ordem. O que faz pessoas saírem do seu conforto, irem para a Índia, como nós vimos aquele casal jovem aqui? Nós vamos receber em novembro aqui um casal que está indo para o Chad, na África, e a gente não vai poder nem divulgar, porque
é um trabalho que não pode ser divulgado por causa do índice de perseguição. Nós vamos receber o Wesley e a Ellen aqui, vai ser tremendo. Nós vamos falar mais sobre isso depois. O que faz um jovem, um casal jovem? Meus irmãos, amor. O que faz você visitar alguém durante a semana? A se importar, a passar horas com alguém, ajudando essa pessoa, tirando do seu bolso para ajudar, para sinalizar. Meus irmãos, é algo que o Espírito Santo faz brotar em nós, que se chama amor. Em segundo lugar, o amor é uma questão de obediência. 1 Coríntios 14, 1 diz assim: sigam o caminho do amor. Nós entendemos que se o amor é uma ordem, a resposta precisa ser obediência. Mas nós temos uma escolha a fazer. Você pode escolher não amar. Você pode escolher seguir a sua carne. Você pode escolher justificar dizendo: eu sou assim, eu não suporto mesmo, eu estou cuidando dos meus, eu não sinto nada pelas pessoas, enfim, desejo bem para as pessoas, mas eu não quero me mover para fazer alguma coisa. E a gente vai ver no próximo passo que não existe amor na teoria, o amor é algo prático, portanto é uma questão de obediência. Se Ele está te ordenando e dizendo: um novo mandamento lhes dou, e algo interessante nesse texto aqui que nós falamos, é que Jesus, em primeiro lugar, Ele fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, certo? Mas aqui, nesse texto que nós lemos, Ele está dizendo em João 13, 34, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Olha o que Ele diz: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como é que Jesus amou você, querido? Ele está dizendo: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como é que Ele nos amou? Derramando o sangue dele, sim ou não? Ele morreu. Sangue derramado, sacrifício no altar, carne torturada, sangue, feridas à mostra, cravos nas mãos, nos pés, sofrimento no altar, agonia, escárnio, tortura. Essa foi a prova do amor de Jesus por mim e por você. Ele está dizendo: como eu amei você, agora você ama uns aos outros. E é tão importante nós falarmos sobre isso hoje em dia, queridos, porque uma coisa que nós fazemos tão bem, não é? É irmos para as redes sociais e acusarmos Deus e o mundo, não é verdade? Apontarmos o dedo. E a última coisa que às vezes as pessoas veem nos cristãos é o amor ao próximo. Entendendo que o sangue de Jesus morreu pelo político mais corrupto, pelo ladrão mais sanguinário num presídio. E quando eu entendo esse evangelho, eu preciso amar como Jesus amou. E não só dizer que ama, mas se mover para fazer algo de forma concreta. O amor é uma questão de obediência. E em terceiro lugar, o amor se trata de atitude. Não existe falar que ama se nós não fazermos algo concreto. Em 1 João 3,18 diz assim: o apóstolo João escreveu: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu vou repetir, ok? 1 João 3,18. O apóstolo João escreveu: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não fica só falando de boca para fora. Às vezes a gente abraça os irmãos aqui na igreja, né, e fala: eu te amo em Cristo Jesus. Mas se o irmão morrer na terça-feira, você nem fica sabendo. Você não tem um WhatsApp dele, você não sabe onde ele mora, você nunca visitou, você nunca se importou, você nunca ligou. Não é verdade, queridos? Você talvez nunca pegou o seu telefone para fazer algo concreto. O amor é uma atitude. Eu amo minha esposa, meus filhos, e isso me faz fazer sacrifício, sim ou não, por eles. Isso é prova do meu amor. Não adianta eu ficar falando: Rebeca, eu te amo, Rebeca, eu te amo, e no dia a dia eu não fazer escolhas que realmente ela veja isso de forma prática. Da mesma forma, os meus filhos. E Jesus, Ele provou de forma prática o amor dele. Um texto que a gente fala sempre aqui, Romanos 5:8. Deus prova
o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem um texto que eu sempre leio aqui, peço licença mais uma vez para ler, eu sei que muitos já ouviram, mas eu quero ler novamente, ok? Do George Welwer, acho que é assim que fala. O livro dele é de 1977, chama Revolução no Discipulado. Olha o que ele diz: Jesus entregou a sua vida por nós, Ele morreu por nós, Ele fez algo. Ele não se sentou na sua glória a cantar: ó terrestres, eu vos amo, sei que sois meus. Não foi assim que Ele fez. Isso é o que nós fazemos. Sentamo-nos em nossos cultos e cantamos: meu Jesus, eu te amo. E no entanto, muitas vezes não falamos com a pessoa que está no banco ao nosso lado. Qualquer pessoa que consiga cantar isso sem sair desse culto para mostrar amor na sua vida, passou por uma pantomima religiosa, a qual é um insulto ao Deus Todo-Poderoso, absolutamente. E estou convencido de que o mundo nunca será evangelizado, a menos que experimentemos o amor de Deus nos nossos corações para com os outros. Maravilhoso isso, né? Você concorda? Se Jesus tivesse só ficado lá no céu, eu amo essa galera lá embaixo na terra, amo vocês terráqueos, né? E Ele mandava uns coraçõezinhos para nós, essa coisa toda, o que ia adiantar? Mas Ele fez algo prático, algo concreto. Ele veio ao mundo, deixou sua glória, se vestiu de humildade, sofreu, se sacrificou, Ele fez algo. Meus irmãos, isso nos mostra que o amor é uma atitude. Se você diz que ama a Deus, a pergunta é: como você tem demonstrado isso? Que tipo de renúncia você tem feito que mostra que você ama de fato a Deus, de todo o teu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Aquilo que foi falado aqui pelo André sobre a questão financeira, tantas vezes a gente não consegue separar parte dos ganhos para investir no reino, para ajudar pessoas ao nosso redor, não é? Como a gente é egoísta sobre esses aspectos, como a gente tem dificuldade e está totalmente voltado para nós mesmos o nosso coração. Isso demonstra que nós estamos bem distantes desse tipo de amor que o Espírito Santo brota em nós, que faz com que a gente reparta, porque a ação de Deus está exatamente na partilha, no corpo que é partido na cruz, no pão que é partido e alimenta uma multidão, no vinho que é espremido e se torna para nós um símbolo do sangue derramado de Cristo na cruz, mas fala de sacrifício, de partilha. Então, quando nós aprendemos a repartir, querido, nós vivemos o reino. Agora, quando nós retermos, não, eu não vou abrir célula, eu não vou participar, isso é muito difícil, eu quero minha privacidade, eu quero mais um dia com a minha família, isso é difícil demais, eu não vou fazer. Esse negócio de oferta, isso é do Antigo Testamento, agora nem precisa mais, isso aí é legalismo, ajudar as pessoas, não, eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer, passa depois. Quanto mais você quiser se reter, meus irmãos, mais pobre você vai ser. Jesus está dizendo desde o começo: quer encontrar a vida? A entregue, perca. Quando você perder a vida, começar a repartir, distribuir e abençoar, aí você vai encontrar a razão de viver, aí você vai encontrar a vida. Meus irmãos, o amor é uma atitude concreta. E por último, o amor é um compromisso. Amor é compromisso. 1 João 4,16, o apóstolo João escreveu: Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, porque Deus é amor. O amor é uma pessoa, é o próprio Deus. E quando nós permanecemos em Deus, nós estamos tendo um compromisso em perseverar, em prosseguir essa carreira, que exige tudo que nós temos: sacrifício, prova de amor por Deus, pelas pessoas, no nosso dia a dia, e não só uma vez na semana, no domingo, quando a gente vai para o culto, e às vezes nem isso, não é? Compromisso, queridos, em perseverar. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Essa palavra permanecer é muito importante. Em João, no capítulo 15,
Quando Jesus vai falar da videira verdadeira, em vários momentos ele vai falar sobre permanecer, 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 querido, porque essa é a grande dificuldade. Quando a gente começa a se relacionar com o Evangelho, com a Bíblia, e começa a perceber que viver o reino é repartir, a gente diz, eu não quero, eu não quero. E ele está dizendo, persevere, continua, permaneça nesse amor, cresça nesse amor. Fala aí para quem está do seu lado aí, permaneça nesse amor, cresça nesse amor, não se desvie, não pare no caminho, deixa o Espírito Santo fazer isso brotar na sua vida, querido, porque o amor é compromisso. Nós falamos muito sobre isso nos casamentos, né? Quando a gente faz casamento, em geral a gente usa esses termos, né? Aliança é o símbolo do compromisso, é o símbolo do amor daquele casal, não é? É materializado num anel, numa aliança. O amor, então, materializado num sinal de compromisso. Qual é o nosso sinal de compromisso? O batismo. Então, se você não foi batizado ainda, querido, em nome de Jesus, já, pastor, quando é o próximo? É um sinal visível desse compromisso seu com o Criador, e dizendo, Senhor, agora eu sou teu, eu sou uma nova criatura, e eu quero ser movido por esse amor, eu quero permanecer nesse amor, quero amar ao Senhor sobre todas as coisas, e eu quero amar ao próximo. E quando a gente ouve, querido, essa mensagem, e sobre esses aspectos que nós falamos aqui, o amor como uma ordem, uma questão de obediência, uma atitude e um compromisso, a pergunta que fica é, e você agora, o que vai fazer? Como você pode se posicionar diante dessa palavra? Quais renúncias você está disposto a fazer para praticar esse amor? Qual parte da sua agenda você está disposto a abrir para poder se relacionar com pessoas que precisam? Talvez fazer uma visita. Talvez você possa, ter condições para isso, de abrir imediatamente a sua casa para abrir uma célula. Falar, agora já estou pronto, pastor, eu quero convidar os meus vizinhos, eu quero convidar as pessoas ao meu redor, não tem por que eu esperar mais. Isso é uma prova de amor. Isso mostra que você não está só falando de boca para fora, que você canta dizendo, Senhor, eu amo você, eu amo o Senhor. Quando você se dedica, está num ministério, eu citei hoje cedo aqui a Paola, que tem sido um exemplo maravilhoso aqui na igreja, não é? Alguém que entrou recentemente para o ministério infantil, e ela vem de longe, meus irmãos, pensa numa casa longe, é a casa da Paola, e ela atravessa a cidade para vir aqui na igreja, e ela vem de manhã, serve no ministério infantil, volta à noite para o ministério infantil, ela vem e traz a Sofia no Connection, que é o trabalho com os adolescentes, ela fica esperando, ela fica direto para o Power, ela dá um jeito, mas ela se doa, e essa é a prova de amor. Isso mostra, isso materializa algo que está no coração dela, um amor por Jesus. E quantas vezes ela já veio no culto de manhã, e depois eu vejo ela no culto à noite de novo, e ela atravessa a cidade. Amor, não faz sentido para nós, mas revela um coração apaixonado, um coração desejoso por mais, que deseja mais. E talvez você esteja simplesmente amedrontado, confortável no banco, na cadeira, recebendo uma palavra do seu líder de célula toda semana, e você já poderia ser alguém que está na frente, chamando, falando, compartilhando a sua vida, o seu testemunho, e é isso que se consiste uma célula, é simples. E talvez você esteja ouvindo uma mensagem, mas talvez seria para você estar aqui pregando, ou abrindo uma igreja em algum lugar, talvez em outra cidade, ou em alguns bairros de Campinas, e essa igreja se multiplicar em tantas e tantas e tantas vezes, mas a gente está correndo atrás de coisas materiais, e Jesus falou, não andeis ansiosos, não juntem para vocês tesouros na terra, não leve a sua vida em função dessas coisas, isso tudo não faz sentido, no final das contas é vaidade, é vento. Reúna para vocês tesouros no céu, onde ladrões não roubam, onde traça, ferrugem não corrói. Mova a sua vida para a eternidade. Eu quero encerrar pedindo para que você abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, no verso de número 22. Marcos 8, 22, conta uma história de um milagre de Jesus, um milagre um tanto quanto curioso. Eu acho bastante curioso esse milagre. Marcos 8, a partir do verso de número 22, diz assim:
chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então olha só o que Jesus faz para curar esse homem. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então olha, tinha um cego, as pessoas trazem aquele cego, Jesus leva para fora da cidade, e numa metodologia um tanto quanto curiosa, Jesus cospe nos olhos daquele cego e impõe as mãos sobre aquele cego. Olha que coisa poderosa. Quantos aqui concordam que quando Jesus impõe as mãos, o milagre acontece, amém? Se só na palavra dele, já imagina ele tocando. Mas olha o que acontece aqui. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, Jesus talvez pergunta para ele: você está enxergando? E ele diz: Jesus, eu estou enxergando, só que mais ou menos. Eu estou enxergando os homens, as pessoas como árvores. As pessoas, eu vejo que tem algumas coisas se movimentando, mas para mim, eu estou vendo árvores. Olha que interessante. Jesus fez uma cura pela metade. Jesus impõe as mãos, ele cuspiu, impõe as mãos, mas há uma cura não completa aqui. Ainda estava meio embaçado. Para aquele homem, as pessoas eram árvores. As pessoas eram objetos. E, meus irmãos, talvez muitos de nós, sentados nos bancos das igrejas, mesmo depois de ouvir tantos sermões, tantos estudos, tantos seminários, congressos, etc., nós ainda enxergamos as pessoas como árvores, como objetos, como paisagem. Nós não sentimos a dor delas, nós não vimos a necessidade delas. Elas são como árvores para nós. Mas Jesus está disponível para um segundo toque. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente como pessoas. Talvez eu e você precisamos de um segundo toque do Senhor, amém, queridos? Você já recebeu um toque dele, glória a Deus por isso. Você tem uma história. Eu não vejo visitantes aqui nessa noite. Que bom que você já professa fé em Jesus, que bom que você ama Jesus, isso é maravilhoso. Mas talvez você ainda precise de um toque, de um segundo toque nos seus olhos, para enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 25, que nos últimos dias, no dia do julgamento, do juízo final, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E muitos naquele dia vão ouvir: apartai-vos de mim, vocês malditos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. E muitos vão dizer: mas Senhor, quando é que nós te vimos com sede? Quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos preso? A gente não lembra de ter visto o Senhor. E ele vai dizer: tudo que vocês não fizeram para um dos meus pequeninos, vocês não fizeram para mim. Porque eu falei desde o começo que o maior mandamento, o mais importante, é o amor. E você estava tão apressado para ir para congressos, para ir para ensaios e reuniões e eventos religiosos. Mas eu deixei claro que o mais importante não era isso. Eu deixei claro que o mais importante é o amor. Apartai-vos de mim. Talvez nós precisamos de um segundo toque. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu queria convidar você a se colocar diante do Senhor. Convidar você a pedir a esse coração a Deus: Senhor, dá-me esse coração. Troca o meu coração de um coração de pedra para um coração de carne. Um coração como o seu. Ensina-me a amar o meu irmão. Me ensina a perdoar com o seu perdão. Me ensina, Senhor. Me ensina a cumprir esses mandamentos. De amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, e amar ao próximo. Me ajuda, Deus, a viver talvez com menos, baixar meu padrão de vida, para poder ajudar mais.
para poder servir mais, abrir a minha agenda, colocar os meus dons ao serviço do Teu reino, Senhor. Me ajuda a parar de dar desculpas, a olhar somente para a minha família, para as minhas demandas e começar a entender que o Senhor está me chamando para algo muito mais nobre, que é o Seu reino. Se derrame, fique como você se sentir melhor, querido, mas não perca essa oportunidade de colocar sua vida diante do Senhor. Se quiser se prostrar, se prostre. Se quiser vir ao altar, o altar está aberto para você. Convido você que está na sua casa também a se colocar numa posição de oração agora. Vamos orar.